Boa noite, pessoal. Esse que vos fala é Tyler Durden, do Círculo Vazio Autoridades, consultor jurídico, vertente de variação, aprendiz também. Círculo Vazio Entregador. São os três que estão ativos no momento, né? Agradeço pelas views, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas inscrições nos canais Facebook e YouTube. Peço que deem uma olhada no Instagram também, vou começar a fazer alguns posts por ali, né? Quando intensificar nossos posts, massificá-los e deixá-los com mais qualidade, com mais volume, mais informação em menor tempo. Isso aqui vai para o consultor jurídico, né? E também vou postá-lo, né, com uma referência, uma publicação cruzada no Círculo Vazio Autoridades. O direito à reunião previsto na Constituição Federal, algo tão em voga num momento como esse de resposta, enfrentamento e combate à Covid-19 pelo Centro de Controle e Coordenação de Enfrentamento e Contingência da Covid-19 e ainda o Comitê de Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, que é esse ao qual o anterior, o pretérito, é subordinado, né? E ainda todas as questões envolvendo os serviços de média e alta complexidade e os serviços de atenção básica à saúde primários, com seus incentivos financeiros e créditos extraordinários, e também do bloco de custeio desses serviços, principalmente públicos, né? Os termos simplificados de adesão para licitações, preenchidos os requisitos na lei para a compra de insumos, produtos e equipamentos que deem pronto atendimento à emergência de saúde em relevância internacional pública, né? Tendo suas garantias depois na gestão de riscos do contrato, mais tarde com seguros e seguros, né? Vamos colocar então um pouco do direito de reunião nesse âmbito contextualizado. Vamos contextualizar essa informação de forma fidedigna na realidade que vivemos para podermos introjetarmos mais essa ideia. O direito de reunião é um direito individual de manifestação coletiva, né? Porque na verdade, você pode se reunir com você mesmo. Você pode reunir o seu inconsciente com o seu subconsciente e o seu consciente. Mas você não vai estar consciente disso. E provavelmente isso já está acontecendo nesse mesmo momento que eu vou estar. Normalmente, para você tem que ter pelo menos 2 pessoas para exercer o direito de reunião. Então, é um direito individual de fruição coletiva. É um direito de liberdade que tem suas garantias fundamentais de primeira dimensão, apenas para critérios metodológicos, científicos e educacionais. É livre o direito de reunião das pessoas, desde que a reunião seja pacífica, sem armas, não é? E sem necessidade nenhuma de licença ou alvará, ou algum tipo de situação nesse sentido, com apenas a prévia comunicação à autoridade competente do local, da região, né, a gestora da região, seja a prefeitura ou subprefeitura, né, na parte onde você está fazendo, na parte urbana, município ou rural, para que você não frustre uma outra reunião. A reunião tem como pressuposto, normalmente, você reivindicar direitos, interesses, desejos, né, você manifestar posições, expressão do pensamento. Então ela decorre também do direito de manifestar a expressão do pensamento, vedado ao anonimato, e aí de forma coletiva reivindicando direitos, seja em face do próprio Estado, né, seja em face de situações contingenciais ou blocos privados em que você necessita de uma ação do Estado. É um direito individual de fruição coletiva, como já falamos, de primeira dimensão, que comporta no seu aspecto formal, né, a formalidade restritiva de você ter previamente comunicação à autoridade municipal. Você não pede para ela uma licença ou uma autorização, né? Você não pede para ela uma permissão de você usar aquele espaço público, mas você previamente comunica que irá usar aquele espaço público para fazer determinada manifestação, né, para que não haja frustração de uma outra reunião ou de algum empreendimento público já anteriormente marcado por local. E até para que lá dentro do poder de polícia, mas não de polícia
judiciário, mas dentro da polícia, de limitar e de fazer a metodologia de como exercitar um direito, você exerça da melhor forma esse direito de reunião para que ele seja efetivo e não contraste com outros direitos individuais de outros grupos, de outras pessoas. Por exemplo, o direito individual de ir, vir, ficar, trafegar, o direito de liberdade. Óbvio que quando você estiver na manifestação da sua reunião, pelo prazo e forma específicas, reunião pacífica sem armas, na expressão do seu pensamento, das suas garantias, dos seus direitos, você talvez esteja importunando outros grupos e esteja fechando algumas vias, né? Então, a própria municipalidade, a sua prefeitura, irá, além de garantir a efetividade e eficiência do seu direito de reunião, então uma prestação positiva nesse sentido, né? Ela terá, ao mesmo tempo também que não poderá fazer interferência ou pedir qualquer tipo de licença, alvará, permissão, ou tipo de qualificação para que você faça a reunião, uma dimensão negativa, como mostra dos direitos fundamentais de primeira geração, como as liberdades públicas, digamos assim, mas que esses dois aspectos, ela tem uma dimensão de omissão e ao mesmo tempo de atuação, como para regulamentar, para fazer a metodologia, disciplinar a forma da reunião, para que seja mais efetiva, mais eficaz e eficiente, e que não contraste diametralmente com outros direitos, como o direito de ir, vir, ficar, o direito de liberdade. Que na sopesação dos mesmos, numa antinomia aparente de princípios constitucionais, deve-se usar a razoabilidade, oportunidade e conveniência, né? Poderíamos falar em especialidade e anterioridade, mas não seria bem o caso, pois são direitos de primeira dimensão. Talvez podemos falar mais de especialidade pela sazonalidade e periodicidade de uma reunião frente ao direito de vir e ficar, de liberdade, que é um direito mais inato, digamos assim, mais geral, né? Então, poderíamos afastar um pouco, né, de forma razoável, oportuna e conveniente, o direito de ir e verificar, por exemplo, as pessoas se locomovendo por outra via até chegar a um outro destino, né? Então, fica bem claro que a autoridade é uma liberdade fundamental que exige uma omissão do Estado. Ao mesmo tempo, exige uma ação para que garanta a eficiência, a efetividade, a metodização, a metodologia da reunião, né? E que não conflitue, né, ou que se compatibilize com outros direitos fundamentais, liberdades fundamentais de outros grupos ou pessoas, né? Temos essas duas dimensões. Temos o requisito formal, que já falamos, é o pedido de comunicação prévia à autoridade competente da região, para que não frustre outra reunião lista. Temos aí agora os requisitos materiais, que são uma reunião pacífica, sem o uso de armas, quer dizer, a pessoa pode ser uma reunião, por exemplo, de policiais, civis ou até militares, que tem o porte, tem o registro, tem o porte, tem as suas guias de tráfego e trânsito da arma tranquilamente, mas não pode estar de forma ostensiva demonstrando armas com um grupo armado, coisa do tipo, miliciano nesse sentido, né? Eles estarão ali no momento não exercendo o seu cargo, sua função munus público especial, em regime especial, e importantíssimo, de grande relevância para a nossa sociedade, estarão ali reivindicando direitos da sua classe, né, da sua associação, não necessitando de imposição de armas nesse sentido. Então esses são os requisitos materiais. Já falamos do requisito formal, falamos da liberdade como no seu campo negativo, né, que é o mais comum, e o campo positivo da dimensão positiva, né. Falamos da sua sopesação com o direito de liberdade de verificar, e agora vamos cotejar, vamos equilibrar na situação atual, na realidade, para que esse conhecimento fique mais proeminente, fique mais substantivo para a gente. Depois da lei federal, quer dizer, a lei nacional 3.979 de fevereiro de 2020, sobre o que são as medidas que podem ser adotadas no enfrentamento do estado de calamidade pública provocado pela contingência da Covid-19, ou seja, uma contingência, enfrentamento e resposta à Covid-19, criando-se os órgãos, alguns já mencionados, como o Comitê para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, o Centro de Coordenação, Combate e Controle da Covid-19, no âmbito federal, e sua verticalização para os âmbitos estadual, distrital e municipal. Além disso,
Também o Serviço Social Autônomo para Atenção Primária em Saúde e os recursos destinados a elas, as questões dos os casos do serviço público médico de média e alta complexidade, geralmente hospitais intermediários ou avançados ou serviços de diagnósticos, também tendo o seu bloco de custeio também próprio, né, para tentar não superlotar os leitos de CTI e UTIs com uma grande disseminação da doença, né, e seus estados virológicos mais graves, nas pessoas com comorbidades ou não também. Temos essa lei com as medidas necessárias para efetivar, diminuir o máximo do impacto da Covid-19 no Brasil, né, menor número de mortes, menor número de contágio, e o mais rápido podemos sair do epicentro da pandemia, do seu potencial letal e de espárgico, e voltarmos aos nossos hábitos, ao nosso desenvolvimento social e econômico, cultural e a nossa vida privada, e os aspectos da nossa vida, né, social, comunitária e demais, né. Então, nessa lei já se coloca limitações ou disciplina para o direito de ir e ficar, e também, obviamente, para o direito de reunião. O mais atingido, podemos dizer, que é o direito de reunião, né, pelo menos até o momento, né. Pois a lei, no seu artigo 3, prevê no seu inciso 1 isolamento, a quarentena, no inciso 2, no inciso 3, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos. Então, tudo isso com uma compulsoriedade, né? Além disso, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa. Então, uma restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e desde que despacho fundamentado da Agência de Vigilância Sanitária Nacional, restrição por rodovias, portos e aeroportos. Então, o direito de ficar, a liberdade, obviamente, fica restrito, né? Já temos exemplos claros disso, né? Como uma restrição para que pessoas vivem para o litoral, para o interior, na época de feriados, coisas do tipo, né? A restrição que aí acaba, é o direito de reunião, que na verdade não é bem o direito de reunião, seria, né? Porque as pessoas não estão reivindicando nada, mas seria o direito de ir verificar, o direito de ir verificar sendo usado de uma forma coletiva, né, digamos assim. Só que no interesse coletivo, em prol do interesse coletivo, não no direito de reunião. Porque as pessoas ficaram em praças, em locais que tenham certa aglomeração de pessoas, que tenham às vezes propósitos similares, mas não estão reivindicando direitos nenhum, estão exercendo seu direito de ir e vir e ficar, né, que também acaba sendo limitado e restringido. Interessante que o direito de reunião ele acaba sendo, por um lado, bem fulminado, né, ou acaba tendo que ser bem disciplinado e metodologizado, né, com uma certa metodologia, metodologizado, não sei se existe isso, porque, assim, a transmissão do vírus, né, esse vírus mutante, né, essa classe de vírus do SARS-CoV-19, que é uma classe de vírus que já existem, já foram descobertos e conhecidos clinicamente, e a sua infecção em humanos há muito tempo, só que essa variação mutante diz que foram saída de animais, né, do consumo de animais, que existiam em animais, e do consumo de animais, principalmente em mercados abertos da China, e acabaram sobre essa mutante se anexando às células humanas e infectando os humanos, principalmente nos sistemas, órgãos, aparelhos respiratórios, deixando a pessoa bastante vulnerável, bastante virulência e muito fácil sua transmissão, causando diversas mortes, mesmo tendo um índice de letalidade pequeno, mas pelo seu grau de exponenciação e de espargimento, de contaminação alto, de grande facilidade, né, antes que as medidas profiláticas preventivas sejam tomadas, a sua exponencialidade, sua potencialidade de grau de letalidade é aumentada, e também os números
crus, digamos assim, acabam sendo bastante altos, embora uma vida que se perca já seja bastante. Né? Aí nós vemos o seguinte, que o direito de reunião acaba sendo afetado por a necessidade das pessoas estarem isoladas, não estarem em conglomerados, não estarem ajuntadas. Né? Só que normalmente as pessoas estão nesses conglomerados, onde as pessoas estão juntas, estão entre aspas reunidas, elas não estão exercendo exatamente o direito de reunião, elas não estão reivindicando um interesse, um objeto, não estão pedindo autorização prévia para o Estado. Tem havido manifestações onde exercendo então o direito realmente de reunião, fazendo reivindicações ou interesses ou lobbies próprios, conjuntos de diversas pessoas, e exercendo algumas medidas profiláticas, às vezes estando juntas, né? Então, assim, pensando em prima facie, né, o direito de reunião, até embora muito mais disciplinado pela polícia municipal, digamos assim, né, pela política municipal, pela polícia municipal, para que ele tenha eficiência, efetividade, não se frustre a reunião e ela seja ao mesmo tempo bastante preventiva e consiga ser profilática com as pessoas estando relativamente próximas numa situação de enfrentamento e contingência de um vírus altamente expansivo, né? Ela existe e é garantida, né? Tanto que em um dos decretos, não sei se eu acredito se foi um decreto, acho que foi um decreto, vou ver, mais um decreto regulamentar, né? Uma sucessão de edição de decretos desde fevereiro, assim, gigantescas, junto com circulares, instruções normativas, também, que prevê a criação do comitê, né, de resguardo, digamos, se eu falar que é bem resguardo, né, um comitê de promoção, de monitoramento, de promoção e resguardo aos direitos humanos neste momento, né? Isso aí é a preocupação do governo Jair Bolsonaro frente também a isso, para que todos os direitos humanos fundamentais que não estejam, digamos, em alvitre da situação da Covid-19 não sejam afetados, e aqueles que estejam nesse alvitre da situação de Covid-19, que necessitem um isolamento, ou uma quarentena, ou até um lockdown, ou realizações compulsórias de exames, de testes laboratoriais, perdão, minha língua está bem presa hoje, exames médicos, testes laboratoriais, de coleta de amostras clínicas, vacinação, tratamentos específicos, estudo e investigação epidemiológica, restrição excepcional para situações de rodovias, portos e aeroportos. Então, todas as situações que envolvem esse direito de ir e verificar, e talvez por consequência, dependendo do município, dependendo da importância e relevância da reunião, também possa até atingir o direito de reunião, embora temos visto que os movimentos têm se reunidos, têm ocorrido manifestações, eles são exemplos claros da democracia, mesmo no Estado constitucional de exceção por emergência de saúde pública internacional. Garante-se a efetividade e eficiência da reunião, né, e garante-se ao mesmo tempo também com as medidas profiláticas preventivas possíveis dentro de pessoas próximas, né? Mas o ideal é que as pessoas não estejam próximas assim. Então, o que tem sido mais afetado é a gente de verificar menos o de reunião, mas o governo Jair Bolsonaro já prevendo circunstâncias para não ensejar o irrompimento dos direitos humanos, né, ou pelo menos para que agências ou para o Comitê Interamericano o Comitê de Observação dos Direitos Humanos Interamericano, né, e outras agências também internacionais, principalmente veículos de imprensa que foram considerados em decreto serviço essencial, emergencial, necessário para comunicar todo o povo das notícias sobre o que ocorre nas diversas regiões, para que as pessoas estejam mais comprometidas, e eles mostram que o Brasil está dentro da razoabilidade, oportunidade e conveniência, dentro das medidas necessárias a serem coercitivas e dentro da restrição fundamentada, né, estão se modulando os direitos de verificar e de reunião e outros demais direitos e liberdades fundamentais na dimensão negativa e positiva dos mesmos, onde o Estado deve os garantir, né, estão modulando conforme a necessidade e a contingência do combate ao vírus, mas de forma equilibrada. Isso é bem interessante, né, a gente falando assim do governo Jair Bolsonaro. E falando mais do governo Jair Bolsonaro, entramos aqui no site do Planalto, para aquelas pessoas que dizem que o governo não está tendo a menor atenção com a saúde pública, a saúde das pessoas, está pensando apenas na economia. Veja que o governo estabeleceu
um bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde para o grupo de atenção média e alta complexidade. Então um recurso próprio que vai ser o bloco de custeio para os serviços serviços públicos de saúde de média e alta complexidade referente à Covid. Então, recursos para a saúde. Estabeleceu um comitê de controle de crise para a supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19. Além disso, alterou a resolução normativa no âmbito de saúde suplementar, ou seja, digamos, instituições privadas, para regulamentar a cobertura obrigatória desses seguros-saúde, a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo coronavírus. Todas as medidas pensando na saúde da população e no controle e no combate e enfrentamento à Covid-19, não pensando nas situações econômicas. Você vê também que definiu critérios e procedimentos extraordinários, uma resolução, critérios e procedimentos extraordinários e temporários para a certificação de boas práticas, sem grande metodologia, sem grande protocolo, para fim de registro e alterações de farmacêuticos ativos frente à Covid-19. Também não sei se foi em resoluções, portarias ou instruções, né, porque já tinha lei o decreto, mas ele colocou também a possibilidade da cloroquina também e outros fármacos nesse sentido serem importados com mais facilidade. Preocupado também com a questão do tráfico ilícito de entorpecentes, substâncias psicoativas e substâncias controladas também, alterou pela Agência da Vigilância Sanitária, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterou a forma, a sua planilha atualizada de elementos psicoativos, psicotrópicos, entorpecentes, elementos controlados, para que alguns elementos com um determinado protocolo de uma forma, uma certa segurança, principalmente na aduaneira, a sua importação pudessem entrar no Brasil, eles assim prevenindo a situação do tráfico, pensando na situação da saúde. Abriu crédito extraordinário de 5 bilhões para o Ministério da Educação e da Saúde. Você vê tudo isso feito até março de 2020. Ainda então, definiu critérios, padrões e procedimentos extraordinários e temporários para a exposição e venda de antissépticos ou sanitilizantes. Então, definiu critérios, padrões e procedimentos extraordinários e temporários para a certificação e venda de questões de produtos ou insumos sanitários, antissépticos, também pensando na rapidez e celeridade para impedir a propagação e na saúde da população. Você vê também, o que é interessante, restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros provenientes de países que ele relaciona conforme recomendação técnica fundamentada da Agência de Vigilância Sanitária, como da República Oriental do Uruguai e também, se não me engano, da Bolívia. Da cloroquina e hidroxicloroquina, regulamentou o que são serviços públicos e atividades essenciais, vide academia, instituiu dentro do Centro de Atenção Primária à Saúde, que vão ter recursos próprios, o Serviço Social Autônomo, justamente para enfrentamento e resposta ao congestionamento da Covid-19. Veja a preocupação do governo Jair Bolsonaro referência à saúde da população, a espargimento desse vírus e o número de mortes. Então, muitas vezes a sua fala é política, é determinada para alguns setores, e as pessoas, diversos grupos ou comunidades que eram mais filiadas a ele, que foram seus eleitores ou não, acreditam que a fala dele é direcionada para elas. Mas não, é direcionada para os lobbies políticos que tentam interferir no seu mandato, causando um impeachment por vias de um Tribunal Penal Internacional, por vias da Câmara dos Deputados, ou por vias de um processo criminal simples. Então, você vê também que ele criou, que eu já falava, o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle.
conversando com o ministro do Supremo, né, como já tivemos uma Câmara de Gestão de Crise, na época do apagão, ele criou o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle, justamente para tentar evitar a polarização, a politização e unificar a metodologia de resposta e contingenciamento e enfrentamento da Covid-19 dentro dos seus aspectos jurídicos, através da lei, dos decretos, das portarias, das circulares, seus normativos e resoluções, nos estados, distritos, municípios e da União. Então, vendo a governança do presidente Jair Bolsonaro, me parece bastante proativo, né, nesse momento. Por enquanto é só, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E mais tarde eu volto para mais umas pitadas constitucionais, pitadas jurídicas, na realidade que é nos posta. Um grande abraço e até.